Bom dia, amada igreja. Eu gostaria de fazer uma pergunta que aprendi no culto jovem a semana passada, domingo passado. Quantos alunos estão matriculados na escola bíblica dominical? Quantos alunos? Quantos alunos estão matriculados na escola bíblica dominical? Quantos? São tão poucos assim. É difícil, né? É difícil. Quantos são professores da escola bíblica dominical? Então os professores não são alunos da escola dominical. É isso? É isso que eu consegui entender, né? A paz do Senhor mais uma vez. Estamos aqui para um grande tema, que é quem é o professor e quem deve ser o professor na escola bíblica dominical. Estamos aqui para agradecer a Deus por esse grande congresso, por essa grande iniciativa, o primeiro congresso da escola bíblica dominical, que é uma valência muito grande para a nossa Convenção Batista de Angola. Sei que está a Convenção Batista aqui, algumas províncias também estão aqui, e então queremos agradecer a Deus por esse momento tão solene, em que nós vamos aprender e valorizar a escola bíblica dominical. Sei que algumas igrejas, a escola bíblica dominical não é para os adultos, é apenas para as crianças. Para dizer que o nosso tema é quem deve ser o professor da escola bíblica dominical. Eu gostaria que pudéssemos olhar para a Bíblia, já que nós não falamos sem a Bíblia. E 2 Timóteo 2, 14 a 15, nós temos aí. Eu gostaria que os irmãos lessem silenciosamente esses versículos e compreender o que o apóstolo Paulo quer dizer a todos nós. Mas todos temos aquele versículo que é multiplicador. O 2 Timóteo 2:2, multiplicador. Antes de começar, eu gostaria de dizer, quem sou eu afinal? Sou Margarida Chilanda Mango, membro da Igreja Batista da Boa Vista. E agradeço a Deus pela oportunidade que a segunda Igreja Batista do Zango me dá para estar neste momento. E gostaria de dizer que em todas as chamadas em que Deus nos envia, nós estamos prontos. Amém? Estamos prontos para avançar, mesmo quando não temos tudo disponível, mas vamos com Deus que está no coração. Amém? Então, continuando, dando a sequência da nossa preleção, na nossa introdução, nós conseguimos ver que o grande objetivo da escola bíblica dominical é multiplicador. E nós podemos ver isso em 2 Timóteo 2:2. A escola bíblica dominical é uma escola corrente, sem interrupções. Ela é a melhor faculdade que a igreja tem para transformar o caráter, a personalidade das pessoas na igreja, nas famílias, e investir na EBD é investir no desenvolvimento da igreja, da família e do país e no indivíduo como pessoa. Olhando para a escola bíblica dominical, para aqueles que são alunos mesmo da escola bíblica dominical, tem essa veracidade de que a escola bíblica dominical é verdadeiramente uma faculdade. Ela começa com o pré-escolar e vai, como cantou a nossa irmã a Felícia, a Fifi. Ela cantou muito bem, que na escola dominical estão as crianças, estão os adultos, estão os jovens, e até aqueles que estão na barriga também
alguns de nós já aprendemos a escola bíblica dominical a partir da barriga, como disse o pastor Frederico. E então, a escola dominical é a escola de caráter. É aí onde a pessoa começa a aprender o seu caráter, começa a desenvolver o seu caráter cristão e não só. Sem a escola bíblica dominical, nós teríamos um vazio. E hoje nós temos um fenômeno muito grande que a escola dominical está a ficar vazia. A escola bíblica dominical, que é a nossa valência, o nosso potencial, como Convenção Batista de Angola, está a ficar vazia. Hoje, eu sofri essa pergunta no domingo passado. Os jovens perguntavam qual é o problema, por que os jovens não participam da escola bíblica dominical. A nossa escola dominical começa das 9 até as 9h45. E as pessoas começam a chegar às 10 horas na igreja. E isso já é um problema. E então queremos colocar isso na cabeça do secretário-geral para que haja uma investigação, o porquê da fuga da escola bíblica dominical. Olhando para o nosso tema, nós podemos também, mesmo ainda na senda da nossa introdução, a EBD é uma agência missionária em ação. Amém? Amém, igreja? A EBD é uma agência missionária. Sabe por que ela é uma agência missionária? Porque todos que vêm para a escola bíblica dominical aprendem e vão partilhar nas comunidades. Os vizinhos, mesmo os bebês pequenos, também vão os seus amiguinhos e partilham a aula bem dada por um professor. E isso faz com que um aluno possa trazer 3, 4, 5 outros alunos da escola bíblica dominical. E então isso faz com que nós possamos verdadeiramente investir na escola bíblica dominical. É uma valência, é uma asa que nós temos na educação cristã da igreja. E a primeira escola que o Ministério ou o Departamento de Educação Cristã tem é a escola bíblica dominical. É ali onde todos se encontram, onde todos aprendem, onde todos passam no filtro para poder ver como é que eu estou, como é que eu não estou, tiro as minhas dúvidas e na pregação eu não consigo tirar. E então a EBD é de extrema importância, é uma escola verdadeiramente agência missionária. Ela se articula ao se aplicar no ensino dinâmico, transformador, edificador e progressivo no seio das famílias, simultaneamente nas comunidades pelo curso de convivência comunitária. É aquilo que eu expliquei antes. Pelo curso das convivências comunitárias, nós podemos verdadeiramente passar a palavra, ser uma agência. Participar dessa agência é ser aluno da escola dominical. Quando nós somos alunos da escola dominical, acabamos também nos tornando missionários. Cada um de nós um missionário para trazer vidas para Cristo e transformá-los na escola bíblica dominical, dentro das especialidades que a escola bíblica dominical tem. A EBD é um potencial, é um potencial viveiro e celeiro de liderança da igreja e órgão do Estado. Eu coloco sempre a igreja e o Estado. Quem está a trabalhar no Estado? Quem estão nos órgãos máximos do Estado? São nossos membros das nossas igrejas. E se eles passam por uma EBD edificadora, progressiva e multiplicadora, automaticamente eles se tornam também multiplicador e o testemunho de Deus será notado sem palavra na sua ação governamental, assim como na sua liderança na igreja. O líder que não valoriza a escola bíblica dominical, esse líder está em decadência. Ele está a cair aos poucos. O líder tem que estar atento à escola bíblica dominical.
Por ter tanta importância no percurso espiritual, social e familiar, requer quadros formados que tenham o domínio da palavra de Deus. Como nós encontramos lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, que domine bem a palavra de Deus. O líder tem que ser aquele que domina bem a palavra. Como dominar? Tem que aprender. Se não aprender, não vai conseguir dominar a palavra de Deus. Nós podemos entrar no primeiro ponto que nós podemos ver, antes de entrar, de sabermos quem é o professor, quem é o aluno, precisamos ainda ver o modelo. Quem é o modelo do professor da Escola Bíblica Dominical? Nós podemos ter, eu consegui, no meu pequeno estudo, consegui descobrir que o primeiro modelo é Jesus Cristo. E ele traz a identidade e a idoneidade de um professor. Um professor. O professor é uma identidade. O professor tem idoneidade. O professor é alguém exemplar. É alguém que transmite conhecimento com segurança. E nós podemos ver isso na prática de Jesus. Jesus mostrou-se como o melhor professor e exemplo no ensino. Ensinava com propósito. Jesus ensinava com propósito. Ele exibia as suas características humanas e espirituais ou mesmo divinas. Nós podemos encontrar isso no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 6 a 11. Os irmãos depois vão consultar essas leituras em casa, ou aqui, enquanto estivermos na preleição. Então, gostaria de olhar para as características. Ele exibia características humanas e também divinas. Nós também temos características humanas e também temos características espirituais. E o professor tem que exibir as duas características, a de humanidade e a característica espiritual. Porque, na verdade, só é professor quem tem Jesus no coração, quem já é cristão. O professor da escola dominical não pode sair só ali na rua, não tem Jesus, vem na igreja, logo já é professor. Não. Nós aqui estamos a falar para os líderes, aqueles que já são professores da escola bíblica dominical, e eu vi muitas mãos levantadas aí, e isso alegra o meu coração, porque estamos a falar propriamente para as pessoas de direito e específicas para esse tema. Olhando para as características espirituais, nós temos a Bíblia como nosso manual. E o manual tem características para um professor da escola bíblica dominical. E é uma bênção, amados irmãos, é uma bênção ser professor. Sabem por quê? Eu também sou professora da escola dominical. E eu aprendo muito com ensino. Enquanto estou preparada para ensinar, eu também estou a aprender. Esse é um processo, e isso é bom. Quando o professor se prepara, senta para ler a Bíblia, preparar o que vai dar, também alimenta-se primeiro, enche-se primeiro, para depois despejar para os outros. E isso é muito bom, por isso é que devemos exibir as características espirituais. Hoje, talvez, essas duas características é que estão a prejudicar a escola bíblica dominical. Talvez eu estou só no eu, o eu é humano, e o humano muitas vezes falha, e isso é natural. O humano muitas vezes falha, mas quando o humano e o espiritual a caminharem junto, aí sim o processo educacional será o melhor. Nós podemos ver que Jesus, ao exibir essas características, ele encarnou a verdade no ensino.
Posso ouvir um amém? Amém aí? Amém. Ele encarnou a verdade no ensino. Não são as parábolas que nós vamos encontrar lá na rua, não são os exemplos que nós vamos encontrar na rua, mas a verdade da palavra. A verdade da palavra. Ele já é a palavra, mas mesmo assim ele encarnou o que ele haveria de ensinar para que ficasse como exemplo nosso, que quando eu tomo responsabilidade de ser um educador, automaticamente eu devo encarnar a verdade. A verdade bíblica. A verdade bíblica. Podemos ter revistas, livros, podemos ter muitas coisas nas mãos, mas o maior instrumento para encarnar a verdade na sua vida como professor é a Bíblia. Nós olhando como é que ele encarnou, como é que ele encarnou essa verdade no ensino. No viver dele, ele vivia a verdade. Jesus vivia a verdade. Jesus, no procedimento dele, era a verdade. Em todas as coisas que ele pudesse manejar, falar, fazer, o procedimento era a verdade. Na palavra, ele era verdadeiro, porque exibia a verdade bíblica. No ensino, pior ainda, ele era a verdade. Falava a verdade. Ensinava a verdade. Na prática da vida, também era a verdade. Cada lugar onde você, como professor, vai sair para ir aqui e acolá, tem que saber que eu sou um professor. E o professor, aqui diz que ele não deixava de ser homem de Deus, ao mesmo tempo, ele por ele mesmo, em tudo, não se fez indiferente como os pecadores se envolveu na missão. Nós podemos olhar para o nosso proceder com a palavra. Eu gostaria que nós pudéssemos ter ainda um minuto para podermos fazer uma avaliação. Vamos colocar a Bíblia aqui e vamos nos colocar também aqui, para nós podermos ver onde nós estamos, como estamos com relação ao ensino da verdade. Era bom. Vamos parar ainda um minutozinho. Eu quero dar esse minuto para cada um de nós baixar a sua cabeça e perguntar para Deus, se colocar no prumo de Deus e dizer: Senhor, sou mesmo professor e eu tenho seguido o teu exemplo. Professores da escola bíblica dominical, grandes pastores na igreja. É verdade, cada professor na sua sala é um pastor, cuidando do seu rebanho. Agora se pergunta que tipo de pastor você é na tua classe, na escola bíblica dominical. E tens esse bocadinho, esse tempo assim, um minutinho. Pensa ainda um pouquinho. Ele se envolveu na verdade. Independentemente de ser homem de Deus, mas ele fez-se homem. E na humanidade dele, ele se envolveu na missão. Como é que você se envolve na tua missão? Como professor da escola bíblica dominical. A sua vida, ela é um exemplo? Conseguimos avaliar? Nos colocar no prumo? Jesus é o mestre modelo para cada professor hoje. Jesus é o mestre modelo para cada professor hoje. Jesus ensinava com prazer, vontade, alegria e desejo de se doar todo ele na causa de ensino.
aqui também é um momento para pararmos um pouco, para cada professor ver como você tem se doado. Jesus se doava. Ele ensinava com alegria, com prazer, com vontade. E sentava em casa para gastar tempo para preparar a sua aula. Né? Nós temos nos evangelhos, Jesus se desloca para a montanha para orar. Jesus vai para ali para orar, vai para ali, quer ficar sozinho para preparar a matéria. E nós temos a aula, a formação dos discípulos no Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 5, o Sermão do Monte é uma grande teologia. O Sermão do Monte é a formação teológica dos discípulos. E ela termina, ela vai seguindo, e vem terminar no Mateus 28, no versículo 16 a 20, quando ele se apresenta aos seus discípulos. E alguns adoraram e outros duvidaram. Eram discípulos, eram professores da escola dominical, como nós aqui. Alguns são professores, mas duvidam ainda da verdadeira crença em Jesus Cristo, nosso Senhor. E quando ele se apresenta, ele depois não se preocupou mais com aqueles que ainda estavam a duvidar. Se você está a duvidar, o problema é seu. Mas eu já não estou mais nesse tempo, eu já vos ensinei. 3 anos vos ensinando. Querem mais o quê? Não, agora ide, portanto, e fazei discípulo. Ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Não é o que você pensa. Hoje há muito ensino errado na igreja. Por quê? Porque a Bíblia fica de parte e nós pegamos outros livros, pegamos outras pregações da internet e outras coisas, queremos tirar as pregações que estão lá, que os outros já fizeram lá na internet, para poder trazer para ensinar na escola dominical. É isso que Deus quer falar para a tua classe, para a tua igrejinha pequena aí? Senta, professor. Doe-se. Doar é dar tempo. Se você não tem tempo durante o dia, meu amado irmão, à noite, em vez de você dormir, procura ter um tempo com Deus, para Deus te falar o que você vai falar. Porque Deus é que conhece a necessidade de cada um, de cada membro, de cada aluno seu. E Ele vai te trazer o que Ele quer. Não o que você ouviu na internet, nem o que você ouviu num livro, mas aquilo que Deus está a ler na mente dos teus alunos. Por isso, Jesus ensinava com prazer, vontade, alegria, desejo de doar todo Ele na causa de ensino. Marcos 6, 30 a 34. A sua entrega e compromisso com o seu trabalho produziu nele o sabor de ser o bom educador, com muito amor expandia o ensino. Amados, quando nós nos dedicamos, quando nós nos entregamos, quando nós nos doamos para fazer o melhor, nos tornamos bons educadores. E não só bom educador na igreja, mas você será bom educador na sua casa, você será bom educador no local de trabalho, você será bom educador na rua, em qualquer lugar onde você passar. O professor da escola dominical não é só professor na igreja. Ele é professor em qualquer lugar onde ele se encontrar. Amém? Amém, professores? Amém. Professor é professor não só da sua igreja, mas de onde quer que for, serás sempre professor. Ele não se importava com as maledicências e reprovações e negações. Ele amava os seus alunos. Aleluia. Ele amava você. As pessoas podem falar as maledicências, as falagens. Não lhe importavam, como alguns professores hoje. Se ele dizer, hoje você não deu bem a aula, ele vai dizer, então amanhã eu já não venho mais. Já que eu não dei bem a aula, amanhã procurem outro professor.
Mas Jesus, isso não feria o coração dele. Porque ele amava os seus alunos. Ele ama os seus alunos até hoje. Ele continua sendo o professor até hoje. Usando eu e usando o irmão. Ele é o professor. Ele amava. As pessoas reprovavam. Mas quem é esse? Por que ele está a ensinar isso? Né? Negavam. Às vezes havia negações. Mas ele não se importava com tudo isso. Por quê? Porque ele amava os seus alunos. Professores, amem vossos alunos e vocês farão o impossível. E terão alunos satisfeitos. Porque você trará aquilo que vem do coração de Deus para o coração dos teus alunos. Você poderá trazer para a tua classe, para os teus alunos, o que vem do coração de Deus, passando pelo seu coração, pela sua boca, e entrará imediatamente na mente e no coração dos teus alunos, com amor. Ele acreditava também, Jesus acreditava no poder do ensino, no poder do ensino verdadeiro. Ele acreditava no poder do ensino verdadeiro. Ele viu no ensino uma oportunidade potencial para transformar as atitudes, a conduta e das pessoas. Ele viu que eu ensino. Eu tenho que aproveitar essa oportunidade para transformar a conduta, né, e as atitudes das pessoas que comigo circulam. É por isso que, às vezes, em algumas empresas, testam, naqueles testes, eles veem, quando colocam aí no currículo, sou cristão. Eles vão testar mesmo ser cristão de verdade? De verdade. Às vezes nós somos cristãos só de boca, cristãos só de falar, mas cristão na prática não é. Mas então ele viu essa oportunidade para transformar. Na igreja temos muitos destes que precisam dessa transformação através do ensino. Ensino minucioso foi levado a palavra com sabedoria e cuidado a cada um dos seus alunos. Ele era conhecido como mestre. Isso fez com que o povo o seguisse. Ele transmitia confiança e segurança no seu ensino. O povo o reconhecia pela maneira como se apresentava visualmente, com sabedoria, no falar e nas orientações. Jesus foi reconhecido como mestre professor, que significa rabi. Nós podemos encontrar isso em João 13, que foi reconhecido rabi. Naquele tempo, um rabi é aquele mestre que sabe tudo. E ele foi reconhecido. Eu gostaria de perguntar aos professores que estão aqui: és reconhecido como professor mesmo? O irmão, professor da escola dominical, és mesmo reconhecido? Quando estás a passar na rua. Eu tenho estado a ver alguns, minha professora, me fala, minha professora, oh meu filho, tudo bem, tudo, eu gosto disso. Eu sei que também o irmão como professor gosta. Assim significa que você está passando bom a ensinar? Ensinamento. Meu professor. O professor não é só da escola secular, mas o professor da escola dominical é ainda o primeiro professor. Amém? O primeiro professor na vida de uma pessoa que pode transformar e criar e deixar marcas na vida da criança, ou na vida de um adolescente, ou na vida de um jovem ou do adulto, é o professor da escola dominical. Então tenham cuidado como andam, tenham cuidado como se vestem. Se o professor também, a calça está por aqui, a saia da professora também está por aqui, mostrando tudo, então o aluno será o pior, porque você está a ensinar isso. Então, o professor que anda mostrando tudo, a professora que anda meia nua, também apresenta tudo. Os teus alunos vão ser assim, vão te seguir. Amém? Os teus alunos vão seguir o que você está a passar para eles. Qual é a aula que nós passamos?
É a aula de falar, de pregar? Não. A aula é a nossa prática. Amém? A aula verdadeira é a nossa prática do dia a dia. Essa é a aula. Essa é a melhor aula. E que testemunho você tem como professor? Jesus tem um bom testemunho. E ele aceite como mestre e rabi. E você? Cada um de nós vai fazer a sua análise. Ele tinha como prioridade ensinar. Precisou interromper em algumas situações para curar, alimentar e pregar as boas novas. Ele precisou interromper em algum momento por causa das necessidades. Professor, tens as mãos para abençoar, curar, cuidar. O professor tem que cuidar. Algum momento uma tua aluna, um teu aluno vem com fome na escola dominical, você vê os lábios secos, a tristeza no seu coração, você tem que olhar. O professor tem que ter discernimento. O professor tem que ter discernimento de observar os seus alunos, como estão a chegar na sala. E Jesus observava tudo isso. A fome, a doença, né? A tristeza, a dor. Ele observava tudo isso. E isso é responsabilidade do professor. Há necessidade de ajudar, ajude. Você não tem como ajudar, peça. A igreja está ali para ajudar. Amém, irmãos? Vamos investir verdadeiramente na escola bíblica dominical com todas essas valências. Que os professores sejam modelos como Jesus é modelo para os seus alunos. Continuando ainda, Jesus como modelo, ele conhecia as características, as escrituras e as dominava. Mateus 4, 1 a 11, podem depois ler. Ele conhecia as escrituras e dominava as escrituras. Até o inimigo que veio, ele tenta, olha, ele põe lá nos, olha, eu vou te dar tudo isso. E ele disse, está escrito, não tentarás ao Senhor. Está escrito, o está escrito é dominar a palavra. Não responda só sem a palavra. Responda com a palavra. Professores, respondam com a palavra. Ela está aqui na Bíblia, mas deve estar na sua mente e no seu coração. O conhecimento da palavra o tornava mais seguro e mais pronto e ousado no ensino. Aleluia! Aleluia! O conhecimento torna um professor ousado, né? Seguro naquilo que fala, porque sabe que está a falar a verdade. Ele não está a mentir. Só alguém que não tem a verdade, não tem o domínio, é que fica aí a paparicar, quase não consegue falar tudo direito, porque não tem certeza do que está a dizer. Mas Jesus era ousado, e nós também precisamos ser ousados, amém? Tinha conhecimento. Jesus conhecia o povo, conhecia as suas fraquezas, suas necessidades e suas emergências. Está vendo, professor? O professor é muito importante. Também Jesus, como nosso modelo, ele conhecia as fraquezas do povo, conhecia as necessidades do povo e conhecia as emergências. Aqui vem um aluno toda hora trancado. Mas o que está a passar, meu filho? O que é? Irmão, o que está a acontecer? Chama-lhe de lado, conversa com ele. Porque você é professor. Não é só professor para ensinar a palavra, mas é professor para a vida também, para dar instruções da vida. Orientar, aconselhar, cuidar, isso tudo. O conhecimento e o domínio fez com que ele identificasse com o povo e com os costumes daquela localidade. A verdade ensinada e bem aplicada, move os corações e desperta situações na vida escura. Tá? Compreenderam bem essa parte?
Essa parte aqui. A verdade ensinada e bem aplicada, né, move os corações, desperta situações e vida escura na vida dos seus alunos. Tem alunos que têm problemas difíceis. Hoje, nas nossas igrejas, os nossos psicólogos devem entrar em ação, assim como os enfermeiros passam aqui para dar quando há uma emergência, quando há alguma coisa. Os psicólogos também devem trabalhar na igreja. Há pessoas deprimidas, há pessoas com problemas sérios. E os professores têm que estar atentos a isso e fazer o encaminhamento devido para cada situação de cada aluno. Esse é o professor se preocupando com a sua turma, sua classe. Os seus alunos são muito importantes para a sua vida como ministério. Ele tinha compreensão da natureza humana. Ele sabia que ensinava entre os humanos pecadores e duvidosos. Tinha certeza que a palavra de Deus tem poder para transformar os corações humanos. Amém? Ele sabia com que povo lidava. Nós também temos essa certeza. Com que povo nós estamos a lidar? Né? Depois, quando nós falamos do aluno, nós vamos encontrar essas pessoas todas como estão. Então, há necessidade de nós podermos trabalhar muito e trazer transformação nos corações humanos. Mas isso só acontece se a EBD for forte. Se a Escola Bíblica Dominical for mesmo prioridade para a igreja. Hoje a prioridade é música. Hoje a prioridade é música. Não sei, é um pouquinho que eu consegui ver. Em algumas igrejas onde eu já passei, a prioridade hoje é música. Por quê? Porque eu vejo os corais cheios, mas a EBD fraca. Escuta só bem o relatório da Escola Bíblica Dominical. Quantos estudaram a Bíblia? 1. Quantos estudaram a lição? Às vezes 0, às vezes 1. Será que o professor deu mesmo essa lição para os alunos estudar? Ou só estamos a perguntar o que nós não demos? Então precisamos nos aplicar mais na Escola Bíblica Dominical. Ele era Deus. Deus homem, já conhecia os pensamentos dos homens. Ele conhecia muito bem os pensamentos dos homens e ele sabia como se enquadrar neles e poder trazer alguma temática que pudesse ajudar. Então nós podemos encontrar algumas perguntas para os professores. Antes de sabermos quem é o professor, mas eu tenho algumas perguntas para refletir, para o professor refletir. Essas são para refletir mesmo. Reflita e quando chegar em casa reflita mais, reflita mais, reflita mais. Porque o professor que faz investigação, ele primeiro começa consigo mesmo. Começa consigo mesmo. Por que vou fazer a primeira pergunta para reflexão. Por que é de extrema importância o professor viver o que ensina? Por quê? Por que é de extrema importância o professor da escola dominical viver o que ensina? Ele ensina, não se pode mentir. E ele mente. É bom isso? Então vamos refletir. Não pode enganar ninguém, mas ele engana. Isso não é bom para um professor da escola dominical. Vamos chegar cedo. Ele é o último a chegar na sala, enquanto o aluno já está a iniciar com a aula. Professor, 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 professor. Professor, professor, professor. Presta atenção. Porque é de extrema importância ao professor viver o que ensina. Registra isso. O professor deve ajudar no crescimento dos seus alunos? Deve? Será? Deve ou não? Deve.
Faz uma reflexão. Você tem ajudado os teus alunos a crescer? Essa é uma pergunta para ti. Será que é importante ter o desejo de servir a Deus para ser bom professor? Será que é preciso ter um desejo de servir a Deus para que eu possa ser um bom professor? É uma pergunta. O irmão vai avaliar. Será que, como professor, eu estou a servir a Deus? Eu preciso ter essa vontade? Preciso ter esse desejo? Então, avalia isso, depois dá a resposta a si mesmo. A importância do professor se dedicar no aperfeiçoamento para melhor ensinar? Há importância para que o professor se aperfeiçoe mais. E é uma bênção porque tem muitos aqui e muitos ficaram de fora. Alguns gritaram, nós também queremos estar lá, as inscrições já fecharam. E talvez essa sala não teria espaço para todos os professores que gostariam de estar aqui. Alguns mandam representantes, mas não é bom mandar um representante, um representante num departamento que não é de ensino. É bom que nesses congressos venham mesmo professores e diretores da escola dominical. A necessidade do professor conhecer o seu aluno. O professor precisa conhecer o aluno? Precisa? Não? Precisa, né? Então, tem que conhecer. Nós temos vários tipos de alunos. E depois nós vamos ver já. A necessidade do professor aprender primeiro para ter o que ensinar? Sim. Gostei dessa parte. Quem são os alunos, afinal? Vamos falar agora, terminamos aí com o Mestre Jesus, agora vamos falar quem são os nossos alunos. Quem são os nossos alunos? Na verdade, o aluno é um ser humano com limitações e fraquezas, próprio do ser humano, naturais, porém, dentro da sala de aula, temos todo tipo de aluno. Dentro da sala de aula, nós temos todo tipo de alunos. Quais são? Temos alunos imaturos, temos alunos impulsivos, temos alunos pecadores eles se consideram, eu sou mesmo pecador. Eu sou mesmo. E esses são os melhores, porque eles acham que precisam de aprender. Amém? Esses são os melhores alunos, porque eles são pecadores, precisam corrigir a sua vida. E tem os ignorantes, tem os orgulhosos, tem os vaidosos, tem os preconceituosos, tem os instáveis. Você nem sabe se está onde, se está a aprender, se não está a aprender, se está a ouvir, se não está. Você não sabe, ele está só assim. E tem os emocionais que tudo... Mas depois ele faz uma pergunta, não sabe nada. Não sabe nada. Tem pessoas, irmãos, que mesmo em seminários, mesmo em assembleias, mesmo em congresso, eles estão lá, emocionados com o que está a acontecer, mas não retêm nada. Quando chegam na igreja, agora vem dar o relatório. Foste no Congresso Nacional, o que aprendeste? Olha, é muita coisa que nós aprendemos. Muita coisa que nós aprendemos. Mas o que é que você aprendeu? Nada. Esses estão também nas nossas salas. Estão ou não estão? Estão. Duvidosos. Também tem duvidosos. Eu não sei se isso que ele está falando é verdade mesmo. Eu não sei. Então, o professor tem responsabilidade nesses alunos. E é preciso que o professor saiba disso. O professor deve trabalhar no máximo para conhecer cada aluno
suas atitudes, suas qualidades e muito mais. Amém? O professor deve trabalhar de maneira a conhecer detalhadamente os seus alunos. Há aqueles que não falam nada, são caladinhos, estão mesmo lá, silenciosos, mas não diz nada. E nós precisamos deles também. O professor, como educador, deve cultivar a paciência, o perdão e o amor pelos seus alunos. Amados irmãos, se o professor não cultivar a paciência no seu coração, não cultivar o perdão, não cultivar o amor, você não vai conseguir ensinar. Porque os nossos alunos mudam como camaleão. Hoje estão falando, não, eu ouvi e eu aprendi. Amanhã, nada. Aquela aula, nem gostei mesmo. Eu queria aprender mais. Mas então, o professor precisa conhecer, precisa ter paciência. Aquele professor não presta, aquele professor é assado, aquele professor é aquilo, aquele professor é esse professor para mim não dá. Você tem que perdoar, porque não é ele que está a falar, mas quem entrou nele para poder te ofuscar. Saiba isso, professor. Por isso, perdoa o teu irmão. Ele abriu uma porta quando começou a desconfiar, quando começou a te desvalorizar. E Satanás entrou para poder lhe tornar maldicente, para poder trazer palavras que venham chocar o teu coração. Não é ele, mas Satanás entrou, porque ele abriu uma porta. E então você perdoa ele. O professor tem que perdoar. Senão vai perder muitos alunos. Há quem diz, eu não me importo com os alunos que não aparecem. Não, vai à procura das ovelhas. Porque cada professor é um pastor no rebanho. Cada professor é um pastor do seu rebanho. Se uma ovelha desaparecer, não está a vir mais, tem que saber por que a sua ovelha não está aparecendo. Por que o seu aluno não está aparecendo? Se não podes, então delegue a tua turma a alguém para fazer esse trabalho. E depois pedir o relatório. Por isso é que é uma agência missionária. Amar o aluno. É olhar para ele com prioridade. Amar. Eu ouvi aqui os hinos todos que cantamos da escola dominical, que a nossa Fifi colocou aqui, que nos ensinou aqui. Todos falam do amor. Então, o amor é a prioridade. É algo que o professor tem que ter para amar o seu aluno. Porque os alunos, eles vão te trazer coisas difíceis. Se você não lhes ama, vai lhes abandonar. Então, para não abandonar, para você não abandonar os teus alunos, para você não deixar o teu ministério cair, então ame eles e ame a Deus. Amém? Ame a Deus e ame eles. Tem clareza de que na sala tem alunos com conhecimento e saber valorizar as opiniões dos seus alunos. Amém? Amém? Saber valorizar as opiniões dos alunos. Há quem, quando já está aqui à frente, o aluno não tem opinião. Quando o aluno tenta falar, não, espera. Quando o aluno tenta, não, mas nós também queremos participar. O professor da escola dominical não fica aqui onde eu estou. O professor da escola dominical fica a girar na sala para ver se os alunos estão atentos ou não. Não. Aqui é pregação. Mas o professor da escola dominical gira na sala, um por um, ver cada aluno se está mesmo aplicado naquilo que estão a estudar. Porque hoje, nos dias de hoje, os professores de hoje têm que estar mesmo atentos. Porque enquanto o professor está a dar aula, o aluno está assistindo outra aula na internet, no telefone. Sim ou não? Sim. Então, é preciso estar atento. E por isso não fica estático aqui à frente. Gira na sala para que os alunos possam prestar atenção e você pode ver o que está acontecendo na sala. O aluno deve ser sempre a prioridade.
O aluno é a peça importante para o professor. O professor não deve ignorar o aluno em sala de aula. Deve ter em conta que o Espírito Santo está na sala, usando todos. Amém? Usando todos. Eu, quando estou na sala de aula, eu gosto de dizer assim, Deus está a me usar, mas também tem outras pessoas aqui que podem acrescentar naquilo que eu estou a fazer, porque o Espírito Santo de Deus está a pousar em todos. Você que tem uma pergunta, você que tem algum acréscimo, por favor, levante. Deus colocou na sua boca para você ajudar. E então nós temos que aprender a distribuir, né, oportunidades para os outros também se desenvolver e nos ensinarem também. Amém? O professor deve ter paciência, deve ter consciência que o aluno vem para a escola dominical aprender, não é para ouvir as histórias, mas para aprender a palavra de Deus. Então traga a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai ensinar melhor do que as tuas histórias. Amém? Estamos juntos? Ok. O aluno deve ser obediente ao seu professor. Mas para o aluno te obedecer, o professor tem que dar motivos para a obediência. Há professores que são os primeiros desordeiros. E então, se você na balança de Deus, no prumo, agora não se usa mais aquele prumo de fio, usa-se a régua, né? Mestres, tem aqui algum mestre de construção? Tem? Não tem? Mestre de construção. Já não se usa mais aquele prumo, né? Que tem um cilindro. Ok, mas então, agora é a régua. Mas agora você se coloca naquela régua. Como você está diante de Deus com relação ao teu ensino? O professor deve ter noção que na sala da EBD, onde vai ensinar, não tem só santos. Deve estar preparado para encarar os alunos como alunos. Amém? Encarar os alunos com a sua diversidade, de maneiras que esteja preparado psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, para responder à necessidade dos teus alunos. Agora sim, quem deve ser o professor? Quem deve ser o professor da escola bíblica dominical? Quem deve? O professor da EBD deve ser uma pessoa salva, convertida, com convicção da sua salvação. E tem Jesus como Salvador da sua vida. Nasceu de novo. Ele nasceu de novo. Amados, se o professor não tem certeza, não tem convicção da sua salvação, não pode ensinar. Porque ele vai transmitir dúvidas. O professor não pode trazer dúvida para a sala. O professor tem que trazer a convicção da salvação no verdadeiro sentido da palavra de Deus. O professor da EBD deve conhecer o valor da salvação. O valor da salvação. Qual é o valor? Eu gostaria que alguém, um irmão só, ou uma irmã, se levantasse para me explicar qual é o valor que você dá à tua salvação. Qual é o valor? Um só, faz favor. Alguém pode se levantar e dizer qual é o valor que você dá à tua salvação? Alguém, por favor? Mete só a sua mão no ar e o micro vai até o encontro. O valor. Ok. Ninguém quer se dispor. Faz favor, pastor. Obrigada. Obrigada, pastor. Diga-me só qual é o valor que o pastor dá à tua salvação. Na verdade, é Deus que me deu esse valor sem
a salvação em Cristo. Eu sou uma pessoa perdida, Amém. sem norte, sem significado, e pronto para ser destinado à morte eterna. Ok. Então, eu só tenho significado, tenho chamado, tenho impacto, porque Deus me achou. Amém. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Porque é Ele que dá a valorização da nossa salvação. Os irmãos não têm noção. Quando nós lemos na Bíblia, no momento em que Jesus aceita a missão de morrer por nós, lá no jardim do Golgota, né? No Getsemane, quando Ele diz, se é possível, Senhor, passa de mim esse cálice. Mas automaticamente Ele disse, o lado humano já prevê o sofrimento e a dor ao mesmo tempo. Para mim, a minha salvação foi naquele instante declarada. E aquele foi o momento mais doloroso que Jesus deu a sua vida para nós. O resto, a cruz, o chicote e não sei mais quanto, só foi o complemento. Mas naquele momento, quando Ele disse, se é possível, passa de mim esse cálice. E Ele orava. E o suor dele se transformava em sangue, gotas de sangue. Você já orou para os teus alunos ao ponto de que o teu suor caísse no chão? Já orou para os teus alunos nesse sentido, nessa dimensão espiritual? Em que o teu suor caía ou caia em gotas. Essa é a valorização da tua salvação. Nós temos que passar por isso. Por isso o apóstolo Paulo fala que eu sou o apóstolo abortivo, mas eu reconheço que eu estou a seguir as pisadas do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que ter a valorização nessa dimensão, de que os alunos precisam da minha oração. Os alunos precisam da minha orientação. Senhor, me instrua, me prepare para enfrentar qualquer seja o desafio, mas que eu ensine a verdade aos teus filhos. Isso é a verdade. O professor da EBD tem que compreender e dominar a palavra de Deus. Lá está em 2 Timóteo 2, 14 a 15. Tem que dominar a palavra. Porque as perguntas que vão surgir são de diversas índoles, de diversas fontes. E se você não domina a palavra, não tem como responder e satisfazer teus alunos. O professor da EBD deve ter consciência que é multiplicador de vidas exemplares. Esse aqui, né? É multiplicador de vidas exemplares. Ele é multiplicador. O professor é multiplicador de vidas exemplares. Amados, um pouco mais de paciência, um pouco mais de amor e nós nos tornaremos o que Deus quer. O professor da EBD precisa ser uma pessoa que tem princípios e valores que lhe dão a valência de ser impactante, instrutor, exemplar em tudo que ensina. Amém? Amém? O professor precisa ter valências que lhe dão o impacto, como disse o nosso pastor. O pastor disse que se não fosse a salvação, nada que ele faz poderia impactar a qualquer um no mundo espiritual. Né? A salvação nos remove da perdição para a vida eterna. Então o professor tem esse processo, ensinar as pessoas a andarem no caminho do Senhor. O professor deve ter conhecimento
da pedagogia e didática. Não se cinja só ao ler a Bíblia. Aprenda também um pouco de pedagogia, aprenda um pouco de didática para te ajudar a planificar a sua aula e a maneira como o professor vai apresentar a aula. Então, aprender é uma linha para seguir. Aprenda um pouquinho de pedagogia, um pouquinho de didática e assim você será o melhor professor. O professor da EBD é um escritor no seu dia a dia. Em tudo que faz, ele ensina sem falar. É uma pessoa vigiada por muitos, até mesmo por sem Cristo, por aqueles que não têm Jesus. O professor é alguém vigiado. Em qualquer lugar onde está a passar, você é vigiado, é vigiada. Mesmo estando fora do país, Deus vai fazer com que as pessoas que você deixou em Angola, podem eles encontrar lá e ver o que você está a fazer. Professores. Estão aqui os professores? Estão? Aham. A nossa vida é vigiada. Então presta bem atenção por causa do exemplo que você tem que dar. Presta bem atenção por causa desse exemplo. Nós temos ali, estampado 1 Timóteo 4, 6 a 16. O professor é um vocacionado, é um chamado, é um separado de Deus para a missão de ensinar, transformar, renovar, libertar com o poder que há no ensino. E então, nós como professores precisamos todos nós nós precisamos de professores que transformem sua vida, impacta seus alunos. Ainda vou parar mais um pouquinho. Professor, a sua vida tem impactado os teus alunos? A sua vida tem impactado mesmo os seus alunos? Pensa nisso. Ao estar aqui, a prioridade é olhar se o impacto está acontecendo na minha igreja como professor. A sua vida impacta os seus alunos, impacta outras pessoas a virem. Ou você fechou a porta, ninguém mais entra. Então precisamos verdadeiramente olhar para aquilo que é o impacto. O professor na sala de aula. O professor entra na sala de aula alegre, ansioso para apresentar a sua aula e esperar resultados dos seus alunos. O professor vem com um plano de aula elaborado, cronometrado, com o tempo bem esquematizado de cada passo que vai dar enquanto decorre a aula. As nossas aulas duram 45 minutos. Nestes 45 minutos nós temos
Nesses 45 minutos, nós temos a saudação. O professor vai saudar os alunos, vai motivar e introduzi-los à aula, vai recapitular a aula anterior, vai recitar o versículo memorizado para memorizar, apresenta o novo tema da aula, as dinâmicas cronometradas, debates, perguntas e respostas. Conclui a aula e deixa a tarefa para a próxima aula. Recapitula o versículo para o memorizar. Segura-se que o versículo está bem memorizado. Ele tem que... Essas linhas aqui são a prática do professor na sala de aula. Então, você entra na sala de aula, saúda os alunos com alegria. Bom dia! Como é que foi a vossa semana? Tem que trazer alegria. Porque se o professor vem, bom dia, tá tudo bem? Vamos começar com a nossa aula. Essa seriedade, essa tristeza, não vai ajudar. O professor tem que entrar com dinâmica, dinamismo, pronto, alegre, feliz, para dar a sua aula. Tem que estar feliz. Então, saudar os alunos, motivar, introduzi-los, recapitular a aula e tudo isso que eu já falei há bem pouco tempo. Qual é o esboço que o professor vai trazer? No começo, ele vai cantar um corinho, uma oração, uma introdução à aula, não é? Isso é no início. Depois tem o desenvolvimento do tema. Depois, dar tempo do debate. Recitar o versículo. Fazer o resumo da aula. Certificar que a aula foi bem recebida. Passar a próxima aula. Tem que passar sempre a próxima aula para os alunos estudarem durante a semana e para teres coragem de perguntar quem estudou ali a lição. Não dá para perguntar quem estudou a lição, porque se você não deu a lição. Então tem que passar a próxima lição e deixar na mente do aluno a vontade de assistir aquela aula novamente, voltar novamente, deixar aquela... Tá vendo as novelas o que fazem? Deixam aí um ponto de interrogação. Eu queria ver mais ali. Mas amanhã aquele ali é que vai te fazer você sentar de novo para assistir, para dar continuidade. Então o professor tem que ser assim. Tem que deixar um ponto e vírgula que vai conquistar a outra aula a seguir. E então próxima semana vamos chegar mais cedo e vamos começar bem pontual a nossa aula e vai ser muito boa, melhor que essa. Então, até a próxima. Meus amados, até a próxima. Estamos aqui na sala de aula e a nossa aula será melhor. E eu penso que vamos aprender ainda coisas melhores. E eles vão levar isso para casa e vão voltar domingo, vão chegar todos cedo. Professor, chegue também? Cedo. Professor, chegue também? Cedo. Okay? E depois faz a oração, tem que fazer a oração. Então, quais são os auxiliares do professor? Na sala de aula deve ter 2 professores, um titular e um auxiliar. 2 secretários para fazer o relatório da classe. E depois nós podemos encontrar um modelo assim, é um modelo assim tão pequeno para o relatório da Escola Bíblica Dominical. Pontuais, lição estudada, leitura bíblica diária, versículo memorizado, bíblias, ofertas e presente. Você pode acrescentar. Essa é só uma maneira de... é só um exemplar. Então, se tiver mais outros elementos para crescer, o irmão professor pode acrescer. Essa, aliás, é responsabilidade do diretor e o secretário do departamento. Os professores já recebem esses papelinhos, esses relatórios elaborados pelo departamento da Escola Bíblica Dominical. Essa é responsabilidade do departamento.
trabalhar nessa valência de programação, esses relatórios. Para concluir a nossa aula, gostaria de dizer o seguinte: a EBD é uma escola de educação essa que forma homens em um servo responsável, né? Temente a Deus, digno de ser chamado filho de Deus. A EBD é uma escola de educação. E essa educação que forma o homem ou transforma o homem em um ser responsável, temente a Deus, digno de ser chamado filho de Deus. É na EBD onde a personalidade da pessoa é tratada, reformada e firmada na escola dominical, amados. Vejam a responsabilidade que os professores têm. É na escola dominical onde a pessoa é tratada, reformada e firmada. É na escola dominical. E na escola dominical, aí tem é a escola bíblica dominical, não erra, aquele é na EBD, onde o professor se torna cooperador de Deus na missão ou na grande comissão. Amém? O professor torna-se o cooperador de Deus dentro da EBD. O professor é o intermediário e o canal transmissor do ensino da palavra de Deus para os pecadores arrependidos. O professor é o intermediário e o canal transmissor do ensino da palavra de Deus para os pecadores arrependidos. Somente o pecador arrependido conhece o valor da escola bíblica dominical, que sente sede de viver a palavra de Deus hoje. Os professores não se esforçam em ser mestre. Hoje, os professores não se esforçam em ser mestre no que ensinam e acabam criando fissuras na vida dos seus alunos. As fraquezas do professor são dúvidas e lacunas na vida dos alunos. O professor deve apostar na liderança da sua classe, ensinando e orientando com excelência. O professor deve ser como o apóstolo Paulo, que exigiu os seus alunos seguirem o seu exemplo em tudo. Professores são figuras. Professores são figuras públicas, são um livro aberto. E que Deus verdadeiramente nos possa abençoar. Amém?